Bom, vamos lá. 2 em cada 10 consumidores têm algum tipo de financiamento e 35% consideram as taxas de juros cobradas abusivas. A pesquisa é do SPC Brasil e da Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas. Flávio Borges, que é superintendente de finanças do SPC Brasil, está conosco. Flávio, seja bem-vindo aqui ao Cenário Econômico. Muito obrigado, boa tarde. A pesquisa também mostra que tem 1/5 de pessoas que não fez a pesquisa, ou pelo menos 19%, se não me engano, né? Que não fizeram a pesquisa para saber exatamente quais eram as condições da concessão daquele crédito, é isso? Exato, 2 em cada 10 disseram que não pesquisaram taxas de juros e tarifas naquele crédito que elas contraíram. E isso pode ser explicado por uma série de fatores. O primeiro deles é a conveniência. Quando nós perguntamos por que a pessoa escolheu aquela instituição financeira, a principal resposta foi porque a pessoa já tem conta na instituição. 9,6% dos entrevistados disseram que pegaram o crédito ali porque foi desburocratizado, 15% disseram que o crédito foi oferecido. Então, assim, existe uma série de conveniências nesse processo de contração de crédito que faz com que a pessoa ignore o valor das taxas de juros que são cobradas. Que agora 35% é esse o valor, né? Consideram as taxas de juros elevadas. 35% consideram abusivas e mais de 40% consideram muito altas. Bom, quanto? 40 aí? 43%, se não me engano. Tá, vamos arredondar. 45 mais 35, nós estamos falando de um número gigantesco de 80%. Que as pessoas consideram as taxas elevadas demais. De juros absurdamente elevadas, é isso? Exatamente. Agora, nesse comportamento do consumidor, você fez menção à conveniência. Bom, ele tem uma conta no banco, normalmente aquilo já foi direto para a conta corrente dele, ou seja, teve facilidades, aquilo já é um crédito pré-aprovado, não quer dizer que seja bom, mas já estava pré-aprovado. Agora, dá para entender também o quanto que o momento de dificuldade do ano passado, ou do ano retrasado, 2015, 2016, as pessoas recorreram a isso porque precisavam urgentemente de algum recurso, ou porque perderam o emprego. Dá para mensurar isso também? Dá. Nós vimos em relação ao ano passado uma queda, né? Nós tivemos aí 26% dos respondentes dizendo que tinham algum financiamento. Esse ano esse número caiu aí para cerca de 20% também, né? 19,7%. Ou seja, houve uma queda. O principal motivo para a contração de financiamento continua sendo a realização de sonho de consumo. Isso metade dos entrevistados disseram. No entanto... Ainda é metade? Ainda metade é sonho de consumo, né? Principalmente carro, dentre as maiores incidências, né? Mas ainda tem aqueles 20 e poucos por cento que disseram que foi para fazer alguma necessidade ou para renegociar uma dívida, ou seja, a pessoa às vezes está endividada no cartão de crédito, ela troca essa dívida por um financiamento a taxas mais baratas. O que normalmente a taxa pode ser até alta, mas é muito melhor do que a do cartão de crédito, que é absurdamente explosiva. 400% ao ano e alguns cartões chegam a cobrar. Então, se a pessoa consegue sair dessa taxa de juros, agora as novas regras do rotativo, elas na verdade direcionam a pessoa para sair dessa dívida, a taxa muito alta, né? Mas pode ser uma dívida de cartão de crédito, pode ser uma dívida de cheque especial ou pode ser um outro financiamento que esteja uma taxa mais elevada. Agora, dessas pessoas que recorrem ao crédito, você falou que 20%, em torno de 20% é porque era para pagar a dívida. Agora, esse valor é muito alto? Olha, é bastante elevado e nós estamos num momento na economia em que os bancos estão retraindo nessa concessão de crédito, né? Eles estão concedendo menos créditos e há um contingente persistente de inadimplentes aí que beira 60 milhões de pessoas. Nós fizemos uma pesquisa para traçar o perfil do inadimplente e nós vimos que o principal motivo é perda de emprego ou diminuição de renda. Então, o primeiro motivo, perda de emprego, o segundo motivo, diminuição de renda. Então, esse é um perfil de inadimplente que dificilmente ele vai ter acesso ao crédito, ele vai conseguir contrair um financiamento a uma condição razoável. O Flávio, a gente não está correndo o risco de ter eu não vou usar a expressão apagão do crédito, que talvez seja pesada demais, mas alguma coisa parecida com isso, ou no caminho disso, se a gente mantiver, se os bancos mantiverem esses juros exorbitantes que se cobra hoje, porque eu posso dizer que a pessoa não consegue pagar. Tá, se ela está endividada, ela não consegue pagar. Mas se o juro é muito alto, aí sim que ela não vai conseguir pagar. Não é a pergunta se quem veio primeiro, se é o ovo ou a galinha. Acontece que quem tem mais poder precisa ceder, porque senão ele vai matar o credor dele. Aliás, matar o devedor dele. Se matar o devedor, não recebe nunca. É uma condição econômica complicada, né? Os juros altos no Brasil, eles são principalmente uma medida de risco. Então, aquele agente que empresta, claro que a gente vai falar de a questão oligopolística dos bancos, são poucos bancos, a concorrência é pequena, né, nesse mercado aqui no Brasil,
Mas as taxas altas são uma medida de risco. Então, o cartão de crédito ele tem juros tão elevados, por quê? Porque os bancos sabem que as pessoas tendem a despriorizar o pagamento do cartão de crédito numa situação de dificuldade. A pessoa primeiro vai ao supermercado, paga luz, telefone, né? Ela tenta fazer as primeiras necessidades para depois pagar o cartão de crédito. Então, os bancos, sabendo disso, eles precificam essa taxa do rotativo lá em cima, né? Mas não é só cartão de crédito, a gente sabe que as outras taxas estão muito altas. Pega, por exemplo, financiamento imobiliário, né, com uma taxa básica aí que foi acima dos 10% por muitos anos, né, quer dizer, menos que isso, o financiamento imobiliário não vai cobrar, né? Então, isso acaba penalizando o consumidor. É uma percepção de risco não só do consumidor, mas como do país de modo geral. Toda vez esse programa aqui se notabiliza por dar um cuidado especial à questão dos juros cobrados no país, e o que os bancos fazem, sobretudo no tamanho do spread bancário, essa diferença que o nosso espectador sabe que é exatamente do quanto o banco paga quando ele investe dinheiro e quanto cobra quando ele empresta o dinheiro do banco. Mas diante dessa situação, claramente, eu fiz menção à história do apagão do crédito, porque não se viu até agora um movimento dos bancos, seja porque há uma concentração de mercado cada vez maior, apesar dessa agenda do Banco Central, do BC+, que é justamente para tentar diminuir o spread, mas nós temos hoje uma situação em que as pessoas não conseguem crédito. E se elas não conseguem crédito, elas não compram, se elas não compram, a economia não gira. Se a economia não gira rápido, elas não vão recuperar o emprego para justamente ter uma renda. Exato. Você fez menção aí, toda vez que eu posto alguma coisa dessa na rede social do programa aqui, nas redes sociais, as pessoas dizem, mas esse é o custo do capital, os mais conservadores ligados a bancos, eu suponho, porque alguém achar que 450% de cartão de crédito é custo do capital, isso só para o nosso espectador entender, em economia, a teoria econômica diz que quando você empresta dinheiro, a taxa de juros é o custo do capital emprestado. E você avalia o seu credor, o seu devedor e fala assim, vai pagar rápido, baixo os juros ou não. Isso. Mas acreditar tudo isso ao custo do capital é teoria econômica desviada ou desvirtuada. Não, tem uma percepção de risco, tem um certo conservadorismo dos bancos, tem a questão, né, do oligopólio, né? Olha, se 25% daqueles que pegam empréstimo porque tem uma conta naquele banco, e você tem aí 4, 5 bancos com 80%, 90% dos correntistas brasileiros, isso é uma medida de concentração que favorece muito a instituição financeira, né? Caixa Econômica, Banco do Brasil, Itaú e Bradesco, 80 e poucos por cento. E Santander, né, o quinto aí, né? Mas acho que os 80% são só desses quatro. Só desses quatro. Santander pega alguma outra coisa. Exato. E aí, assim, é um apagão do crédito. É claro que os bancos, uma maior disponibilização de crédito movimenta a economia, e dispara essa questão do emprego, né, como consequência, mas aí é uma discussão muito do ovo ou da galinha, né? A gente não sabe se vai começar aí, por exemplo, com o aumento da confiança dos investidores, a partir de uma estabilização política, ou a partir, enfim, de políticas econômicas implantadas que vão fazer com que as pessoas invistam mais, com que o consumidor consuma mais e assim, enfim, o giro da economia passe a rodar com mais velocidade. Alguém tem que chamar para renegociar em termos mais aceitáveis, digamos, mais internacionais? Sim, os bancos estão fazendo isso, né, em alguma medida com credores para tentar ativar. Tem um programa agora que a Febraban lançou algumas diretrizes, né, de negociação para os bancos. Eu estava vendo hoje mesmo um projeto de lei para a criação de recuperação judicial para a pessoa física, para um juiz tentar mediar essa negociação quando a pessoa deve para múltiplos credores. Então, assim, tem uma série de ações que, seja os bancos por meio da Febraban, né, ou capitaneados aí pela Febraban, ou o governo federal, ou o legislativo, né, por meio de um projeto de lei, que estão tentando meio que ativar esse processo de renegociação para recuperar o acesso ao crédito por parte da população. Agora, provavelmente a economia vai voltar a girar mesmo com retomada de confiança e de emprego, né? E acho que isso está claro para todo mundo. Flávio, muito obrigado pela gentileza. Eu que agradeço. Flávio conversou conosco aqui no Cenário Econômico e termina aqui. Obrigado, boa noite, até amanhã.